Como ficarão as exportações da Ucrânia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Adelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o conteúdo de hoje são as exportações ucranianas. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto e na última sexta-feira, dia 22 de agosto, foi assinado um acordo histórico por intermédio da ONU, a Organização das Nações Unidas, e a Turquia, um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, para que a Ucrânia possa voltar a exportar commodities agrícolas, especialmente já que o mundo vive um risco de fome, e aí principalmente nos países do norte da África e países do Oriente Médio. O acordo foi celebrado pelo mercado, realmente é um acordo histórico, já fazem 6 meses, desde o dia 24 de fevereiro para o dia 25 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e mudou completamente a geopolítica local e acabou atingindo várias outras partes do mundo com uma elevação muito forte nos preços das commodities. E na carona foram commodities energéticas e commodities agrícolas também. E devido a esses preços altos, o risco de fome começou a ficar presente, principalmente no norte da África, que são os países que mais consomem alimentos que vêm dessa região. Ali nós temos, por exemplo, o Egito, que importa 70% de trigo de sua necessidade, com origem na Ucrânia, com origem na Rússia, origem na França também. E os preços do trigo saíram do ano passado de $7 o bushel para $13 o bushel na auge dos preços ali após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os preços felizmente cederam e através da ONU e a Turquia agora nós avançamos ou damos um passo a mais para, quem sabe, chegar num acordo de paz mais à frente. O primeiro passo é a assinatura desse acordo para que a Ucrânia possa voltar a exportar principalmente milho, trigo e girassol, onde o país é extremamente relevante. Produção de milho, exportação de milho, a Ucrânia já esteve entre os 4 maiores, entre os 3 maiores, na verdade. No passado ela foi o 3º maior exportador de milho globalmente, exporta muito para o norte da África. A China é um grande comprador de trigo, de milho ucraniano também. Trigo, a Ucrânia é o 7º maior exportador, mas a Rússia é o maior exportador, algo próximo a 30, 31 milhões de toneladas sai de trigo russo, ali mais alguns milhões de trigo ucraniano, e essa região ela responde por quase 30% do fornecimento mundial de trigo. Então é uma região extremamente importante. E desde a invasão, toda a parte de logística, ela ficou completamente afetada. Inclusive, muitos terminais portuários foram destruídos pela Ucrânia. Até nesse último fim de semana, um grande exportador de commodities agrícolas por lá foi atingido, até o proprietário foi morto, era o homem mais rico da Ucrânia. Nós vimos o porto de Mariupol, que tem uma vocação muito forte para minério de ferro e carvão também, quase que completamente destruído, e o porto de Odessa, que é o principal porto, onde sai a maior parte das commodities agrícolas por lá, também atingidos por ataque. Além de toda a incursão em terra que a Rússia fez, ela fez a instalação de muitas minas aquáticas, marítimas, ali na região dos portos, o que não deixava uma navegação segura. Então isso colocou um freio completamente nas exportações ucranianas. Mas com a assinatura desse acordo, o mundo voltou a ter uma esperança de que possa realmente o fluxo voltar a seguir. A Ucrânia, que tinha um volume médio de exportações entre 5 e 6 milhões de toneladas por mês de produtos agrícolas, ela chegou a 2 milhões agora, mais no mês de junho, julho. Esse ritmo começou a ganhar um pouco de força, porque países limítrofes ali, principalmente Romênia e Polônia, conseguiram ajustar a sua logística. Então as exportações de julho estão estimadas em quase 3 milhões de toneladas. E isso é 50% da capacidade ucraniana de exportação. Agora, um papel foi assinado, é um marco histórico, traz muita esperança para nós. Agora, será que efetivamente vai ser simples ou tão simples como foi assinar o documento, assinar o acordo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, eu já quero compartilhar a tela com vocês
Hoje tem essa notícia principal aqui, que os arranjos para os embarques de por lá não estão prontos ainda. Quem disse foi um oficial da Lloyds, a Lloyds que é uma grande seguradora e resseguradora também para de mercado marítimo. Então, a notícia, ela traz que não está, acordos para envio não estão prontos ainda. Qual que é o problema dessa situação? Quando nós vamos fazer uma exportação, que nós pegamos um transporte por container, nós vamos ligar para um agente de cargas, um freight forwarder, ou direto para um armador que é um proprietário de um navio, ou quem arma o navio para exportação, e nós vamos pedir uma cotação de frete de uma origem para um destino de um container, seja ele de 20 pés, 40 pés, ou se for um container especial, ele vai nos passar esta cotação. Se nós fecharmos, nós vamos partir para um processo operacional, que é retirar um container num depósito de um armador, um container vazio, leva para onde ele tem que ir para ser unitizado, ser feito a estufagem do produto dentro do container, e esse container vai para o porto para fazer o processo alfandegário, é embarcado no navio e segue até o destino. Ok. Quando nós vamos fazer um frete bulk carrier, um frete de break bulk, de carga geral a granel ou break bulk, o processo ele é totalmente diferente. Primeiro porque um navio de container, ele é um navio liner, ou seja, ele tem uma linha pelo qual ele transita. Então, há navios que vão sair do porto de Rio Grande, vão fazer uma operação em Itapoá, vem para Paranaguá, vai para Santos e de Santos ele sai para a Ásia. E essa linha ele pode parar na Índia, pode parar no Vietnã, pode parar direto lá na China ou fazer qualquer roteiro. Isso nos dá uma previsibilidade de quando que nós teremos um navio embarcando aqueles containers. Então, faz eu ter um tempo estimado, um tempo máximo para colocar esse produto dentro do porto desembaraçado, pronto para embarcar, que chama-se deadline, ou seja, o tempo limite. Os navios de carga geral, eles não são navios liners, eles são navios tramp, ou seja, eles não têm um destino definido, né? Traduzindo, a palavra tramp seria navios errantes. Eles vão para onde há carga. Qual que é a mudança, a principal característica na precificação desse frete? Um navio de container, como ele tem um liner, ele já tem uma ideia de quantos containers cheios vão estar dentro daquele navio pela uma prática, pelo um feeling de mercado. E ele vai dividir o frete das origens até o destino na quantidade estimada de containers, tirando os custos e mais um lucro, colocando os custos e mais um lucro dentro deste pacote. Quando você vai contratar um navio tramp, um navio de carga geral, carga granel, você vai precisar passar uma série de informações para que o armador possa fazer um cálculo de quanto que irá custar esse frete. Eu vou mostrar para vocês um e-mail para vocês terem uma ideia de quais tipos de informação são colocados num afretamento de navios. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para vocês conseguirem ver melhor. O que eu coloco aqui? Quem é o embarcador? Nesse caso aqui, eu não quis abrir o embarcador, então eu coloquei uma descrição de FCC, que é First Class Client, ou seja, um cliente de primeira classe. Aqui eu não posso mentir, porque se eu estiver mentindo, o armador ele não vai mais me dar um frete. Então aqui eu tenho certeza que é um cliente de primeira classe, que possui aqui um background, e eu estou colocando esse background para ele como anexo. Eu digo qual que é o produto, então são 9.000 lingotes de alumínio, e aqui ele pode ter uma variação na quantidade embarcada de até 2%, e a decisão é minha. Então está aqui essa condição Shop More or Less Charterers Option. Aonde que vai embarcar o porto de origem? Então é um Safe Berth, Safe Port, um porto seguro, um berço seguros, no porto de Santos, no Charterers Berth, que é o porto do embarcador Pier 32, e a responsabilidade para chegar a outras restrições é do owner, que é o dono do navio. Para um porto seguro, um berço seguro, no porto de Rotterdam, também é um porto que nós vamos indicar, e aqui seria Valhaven ou Valhaven One, que é o terminal.
Uma ideia de frete, então nós tínhamos um alvo aqui de $35 por tonelada métrica na condição FIOS LSD, Free In, Out-Stowed, Lashed, Secured and Dunned. O que é isso? O Free In quer dizer que o FIOS quer dizer que o armador só vai transportar a carga. Ele não tem a obrigação de estivar e nem de desestivar a carga. Esta obrigação é do afretador, por isso FIOS, Free In, Out-Stowed. E Lashed, Secured and Dunned, ou seja, a amarração, o escoramento desta carga é de responsabilidade nossa também. Laycan, que é quando que esse navio deve ser apresentado, então entre o dia 15 e 25 de agosto, ou um número provavelmente, e é estendido para o fim de semana, se houver algum problema. A taxa de embarque de estiva, ou seja, o loading rate, então eu coloquei aqui para ele 3.750 toneladas métricas, working weather day, ou seja, se as condições climáticas ajudarem, no sábado, a partir das 19 horas, checks, Sunday and holiday excluded, ou seja, não trabalha do sábado às 7 horas, nem domingos e nem feriados, e um dia que preceder um feriado, considere-se a partir das 19 que eles não trabalham, e um dia após o feriado, o trabalho começa às 8 horas da manhã. E esse monte de letra aqui, UU, IU, HT, UTC, que se for usado o tempo, ele vai contar pela metade o tempo utilizado no processo de estiva. Discharge rate, a mesma situação, 4.000 toneladas métricas, work weather day, sábado à tarde, Saturday and Sunday, holiday exclude, ou seja, sábado já não trabalha nesse caso. Aqui só não trabalha domingo, aqui já não trabalha sábado. 10.000 toneladas de demurrage, $10.000 por dia pro rata, half dispatch, ou seja, eu estou propondo para ele que se eu atrasar o embarque, o processo de estiva, ele pode me cobrar $10.000 por dia, um cálculo pro rata, ou seja, parcial, feito um cálculo sobre o tempo extra, considerando um tempo parcial, e half dispatch, ou seja, se eu conseguir cumprir um tempo mais rápido em relação àquele tempo que eu indiquei para ele, ele me paga metade dessa taxa de $10.000 como prêmio de half dispatch, ou seja, uma aceleração no processo de estiva, ele poder sair mais rápido. Owners to guarantee bottom spaces against bulkhead, ou seja, o proprietário do navio tem que me garantir um espaço no navio. As condições de pagamento, freight paid with 3 banking days after BL, ou seja, eu vou pagar 3 dias depois que ele me der as documentações de embarques, e no BL deve ser mostrado freight prepaid as per CP e freight as per agreement e clean on board. Em caso de mate receipt recebido com remarcação, ou seja, por exemplo, se o imediato vê que nesse processo de estiva está enferrujado, tem ferrugem nos lingotes de alumínio, ele vai fazer uma marcação no Mate Receipt, que é um documento feito pelo primeiro oficial. Se eu não contestar, isso vai para o BL. E se aparecer no BL alguma marcação, eu estou indo contra o frete que eu acordei com ele de clean on board, ou seja, livre a bordo. Isso pode estar atrelado a uma exigência da carta de crédito. O que mais que eu coloquei? O Owners garante os procedimentos, não tem nenhuma com relação à exigência de bandeira, idade de navio, nem nada disso. Uma comissão acordada para o ship broker ou charterer broker de 2,5%, que vai ser deduzido do pagamento do frete. E aqui o substem, ou seja, eu levantar o frete só é válido quando fizer um levantamento dos subs, tanto pelo embarcador quanto pelo recebedor. E o contrato que nós vamos utilizar é um Jincon Charter Party, que é o contrato de carga geral, já dentro do modelo que eu tenho. Então, isso daqui é um contrato básico para afretamento de navios. Quando o armador pegar um e-mail desse, isso daqui já é um recap, ou seja, já é a gente já fez essa negociação, nós estamos colocando no papel que nós acordamos, o armador ele vai fazer o cálculo de frete dele. E o que ele vai considerar aqui?
ele vai considerar quantos dias ele vai demorar para fazer o processo de estiva a partir do momento que ele der o NOR, o Notice of Readiness, ou seja, a notícia de prontidão. Então ele chegou no porto, preparou o navio, ele dá um aviso de NOR para o porto. Estou pronto para operar. A partir dali, começa a contagem do lay time, que é o tempo que ele vai fazer a operação. Ali ele vai fazer um trabalho de ancoragem, trabalho de estiva, desancoragem, laudo de aquiação e vai embora. Quando ele vai embora, encerra-se o trabalho de porto. Então ele vai encerrar. Isso vai demorar quanto? 3 dias, 4 dias para ser feito? Qual o tempo de viagem da origem até esse destino e qual que é o processo de desestiva, de desembarque deste produto lá. E outra coisa que ele vai usar é os custos dele. Então ele vai olhar a tripulação, vai olhar a energia, considerando o bunker marítimo para navegação, considerando óleo diesel, considerando água potável que ele vai ter que dar, a alimentação, o salário da tripulação e o seguro. Quem faz esse seguro da embarcação, não é o seguro da carga, é o seguro da embarcação, são P&I Clubs, ou seja, Protection and Insurance Clubs, que são grupos de seguradoras e eles vão ter uma pólice com o armador. Vamos dizer que nesse caso que eu mostrei aqui para vocês, $1 milhão, porque o Porto de Santos é seguro, é um navio com uma capacidade, ele vai conseguir cumprir aquela capacidade de uma maneira relativamente tranquila, para onde que está indo em Rotterdam também é tranquilo, então o seguro vai cobrar um valor razoavelmente baixo até dentro das condições de mercado. Agora, quando nós olhamos lá para a situação da Rússia e da Ucrânia no Mar Negro, uma seguradora já não vai cobrar o mesmo prêmio de seguro do que ele cobraria nessa rota de Santos para Rotterdam. Esse frete, ele chegou a ser multiplicado por 3. Esse seguro chegou a ser multiplicado por 3. Um seguro que custava em torno de $1,5 milhão por embarcação, chegou a custar $5 milhões por embarcação. E além disso, muitas empresas não querem fazer a cobertura, tanto dos P&I Clubs quanto das resseguradoras, porque o risco é muito grande de o navio acabar sofrendo um ataque, sofrendo um arresto, ou até mesmo batendo numa mina marítima ali e acabar explodindo, afundando, ou tendo no mínimo o seu casco danificado, a embarcação danificada. Esse é um dos pontos que a seguradora, que a Lloyd's está dizendo que não está pronto ainda para fazer esta operação. Saiu uma outra notícia também, num site especializado, como sempre vai estar aqui na descrição do vídeo, que é o ShipNotch, que traders duvidam que o acordo com a Ucrânia possa sair sem garantias. Então, eu, como dono de um navio, não tenho certeza se eu vou mandar esse navio para lá, porque eu não sei se eu vou ter a integridade desse navio mantida. Então, os traders ainda duvidam desta possibilidade de exportações por lá. O que aconteceu? Seguradoras de navios navegam para o desconhecido com risco de grão da Ucrânia após acordo ser fechado, ser celebrado. Então, esse é o principal problema. O transporte, principal não, um dos maiores problemas, que é o transporte marítimo. O outro problema que eu vejo, que é grave, é como que vai funcionar a logística doméstica, interna, inland, dentro da Ucrânia. Porque grande parte das ferrovias, das estradas foram danificadas, nós não sabemos a quantidade de caminhões, não sabemos a quantidade de combustível que há por lá, não sabemos uma série de informações que são cruciais para a movimentação dessas cargas. Aonde que é produzido, aonde que são produzidos, por exemplo, o milho lá na Ucrânia? Em toda essa região norte. Então, o corn production de milho. Toda essa região norte, o Porto de Odessa está aqui. Então, tem que vir aqui ou por ferrovia ou por caminhão. Como que está esta situação aqui nessa região para poder fazer este transporte? Esse é um outro desafio grande que nós teremos que prestar atenção. O que está acontecendo neste momento? O primeiro navio, felizmente, ele saiu. Nós olhamos aqui pelo mapa, é este navio aqui, o Razone.
Então, o Roazhon, ele saiu carregado com 26 mil toneladas de milho da Ucrânia. Ele já está se distanciando do porto de Odessa, onde ele vai passar aqui pelo estreito de me fugiu o nome aqui, em Istambul, na Turquia, e vai seguir viagem. Só que olhem aqui no mapa que nós temos aqui em torno de 17 navios, considerando esse, mais 16 navios com grãos já estivados, já embarcados por lá. Então, esses navios, se esse pequenininho aqui conseguir sair, esses daqui também provavelmente conseguirão. E aqui nós estamos falando de uma exportação de 600 a 700 mil toneladas entre milho e trigo. Agora, como que fica todo o restante da Ucrânia para levar os produtos para esses portos aqui? Esse que é a minha grande dúvida. Por isso que eu estou ainda um pouco cético com relação à viabilidade deste processo, deste acordo, porque nós não sabemos como que está o território ucraniano. E os preços, eles estão reagindo com esse acordo. Hoje nós vemos, nesse momento aqui na Bolsa de Chicago, nós vemos o trigo com uma queda, reduzir um pouquinho a queda de 0,9%, nós vemos o milho aqui caindo 1,5%, 1,6%, mas já chegou a cair 2,5%, a soja vai na carona, uma queda um pouquinho mais forte, mas nós vemos essas duas commodities principais caindo muito forte após uma semana de muita alta. E parte dessa queda é devido à esperança de que o acordo realmente possa surtir efeito e possa transportar essa quantidade de produtos agrícolas ucranianos. Estima-se que há 20 milhões de toneladas armazenado nos portos, inclusive quase 10 milhões de toneladas estão em nome da China, que ela não conseguiu receber ainda. Qual que é a importância da Ucrânia no cenário global? Então nós vemos aqui por esse site do Index Mundi que a Ucrânia chegou a produzir no ano passado 42.126 toneladas de milho. E esse ano a expectativa é que ela produza 19 milhões e meio, ou seja, quase 60% de queda na produção. E isso vai fazer falta realmente no mundo. O USDA, o que ele está prevendo para o milho? Vamos achar o milho aqui, acho que na página 28. Opa, tá aqui. Não, isso, mais um. Aqui. Página 23 do relatório, do último relatório último relatório do ASD. A Ucrânia, ela vai ter uma produção, segundo o USDA, de 25 milhões de toneladas e as exportações estão estimadas em 9 milhões de toneladas. A Ucrânia que já exportou 22 milhões de toneladas, 22 milhões de toneladas. Então, é uma queda realmente grande. Nós olhamos por esse gráfico aqui que eu perdi, aqui, como caíram as exportações ucranianas. Ó. Desde fevereiro, ela praticamente não exportou, o volume foi muito pequeno. Nós vemos aqui exportações mensais, como caiu, foi reduzida quase a zero, exportações semanais quase a zero também. Então, isso ainda continua a ser um problema e deve demorar um pouquinho mais para ser resolvido. Tanto que quando nós olhamos a tabela de preços, ou os indicativos de preço nos portos exportadores, nós não temos indicação para Odessa, para o Porto de Odessa. Você vê que nós temos para o Golfo, Paranaguá, o Upper River na Argentina, até para a França nós temos um aqui, e para Odessa, para a Ucrânia, nós não temos tabela de embarques. Então o mercado ele está realmente muito inseguro com relação a se vai ser viável ou não estas exportações. Para essa temporada, como eu disse, 25 milhões estão previstos de produção, 9 milhões de exportação de trigo, de milho ucraniano. Então, o que eu acredito agora para finalizar o vídeo? Eu acho que a celebração do acordo, a assinatura do acordo é um feito realmente histórico. O mercado ele trabalha com esperança, mas são esperanças pequenas de que o conflito seja resolvido no curto prazo. Não temos uma expectativa, mas o primeiro passo foi dado. Agora, depois desse acordo, há muitas coisas que precisam ser resolvidas ainda
antes de podermos dar como superado esse problema, esse impasse das exportações ucranianas. Então, o que nos resta agora é acompanhar e torcer para que efetivamente saiam esses 16 navios que ainda estão por lá e novos navios consigam realmente operar ainda, que a logística interna consiga dar conta desta situação complicada de estoques altos, de problemas de produto colocado no tempo, e que os países que consomem esse produto vindo ali dessa região tenham um alívio com relação aos preços. Então, assinamos um acordo excepcionalmente bem, mas os desafios ainda são grandes e, infelizmente, eu ainda sou um pouco cético com relação à viabilidade operacional disso nesses navios pós a saída desses 16 que já estão na Ucrânia. Então comenta aqui para mim no vídeo o que você acha. A Ucrânia vai conseguir exportar, não vai? A Rússia vai complicar a situação lá ainda ou não? Coloque aqui para mim o feedback. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, ajuda o canal a crescer realmente e nos vemos no próximo vídeo.